Ei, gente! Olha, nesse último mês de maio, completou 10 anos que a gente tá morando aqui no Canadá. Então, como comemoração, mesmo que um pouco atrasada, eu vou contar pra vocês como que foi a decisão da gente vir pra cá, como que foi o processo todo e como que a gente chegou aqui. No final desse vídeo, eu vou levar vocês para passear em Vancouver e vou mostrar o lugar exato onde a gente chegou e os 2 primeiros lugares aonde a gente morou. Vamos lá? Bom, mas antes de começar esse vídeo, eu só queria falar que o conteúdo desse canal é voltado para nossa experiência pessoal. Hoje eu vou contar aqui como que a gente veio para o Canadá, só que, gente, eu não entendo nada sobre processos de imigração, tá? A gente fez isso há 10 anos atrás, eu já estou completamente desatualizada. Então, se você tiver qualquer pergunta sobre processos de vistos, como vir aqui para o Canadá trabalhando ou estudando, é melhor você procurar uma pessoa que realmente trabalhe com isso, né? Seja uma agência ou canais aí do YouTube que falam sobre esse assunto. É só fazer uma busca aí que você vai encontrar um tanto. Então é isso, gente. Deixa eu contar como que foi a nossa experiência. Bom, a decisão de morar no Canadá aconteceu depois que a gente veio passar férias aqui em 2007. Nessa época a gente trabalhava na Venezuela e resolvemos passar 2 semanas aqui. Ficamos alguns dias em Vancouver e daí a gente alugou um carro e fomos para as Rochosas. E, gente, a gente simplesmente ficou apaixonado. Nossa, que paisagens maravilhosas, era uma mais linda que a outra, umas montanhas assim super majestosas, um negócio que eu nunca tinha nem imaginado na minha vida, sabe? A gente viu muito lago, muitos bichinhos soltos, a neve, era tudo assim muito lindo e organizado. E uma coisa curiosa é que assim que eu e o Rafa nos casamos, em 2005, a gente já começou a cogitar de vir para o Canadá para ele poder fazer doutorado em Saskatoon. Só que no final das contas eu acabei aceitando o trabalho na Venezuela e aí depois de um tempo o Rafa foi trabalhar lá também, né? E ele acabou desistindo dessa coisa de doutorado. Mas é interessante notar que naquela época a sementinha de vir morar no Canadá já foi implantada, né? Só que ela só foi brotar depois com a nossa visita aqui, né? Que a gente ficou tão encantado que falamos assim, um dia a gente vai ter que morar nesse lugar. E, gente, a nossa vontade de morar fora nunca foi porque a gente não gostasse de morar no Brasil, sabe? Muito pelo contrário, a gente gostava muito. Acontece que a nossa vontade de conhecer o mundo, de morar em outros lugares, conhecer outras culturas, sempre foi muito maior do que a de ficar no mesmo lugar. Eu lembro que nessa época a gente tinha planos de morar em diferentes países a cada 2 a 3 anos. Bom, e no final das contas até que a gente começou a fazer isso, né? Porque a gente ficou 3 anos e meio na Venezuela, 2 anos e meio na Austrália e agora já tem aí, 10 anos que a gente tá no Canadá, né? Olha, não sei não, mas eu desconfio que a gente gostou. Bom, sobre a nossa vinda pra cá foi o seguinte. Depois que a gente passou férias aqui no Canadá, a gente voltou pra Venezuela, né? E aí, gente, imediatamente a gente começou a pesquisar sobre imigração para o Canadá. A gente viu que a demanda para geólogos estava super alta e que tinha um processo federal focado nas profissões que era chamado Skilled Worker Visa, mas que demorava uns 2 anos e meio mais ou menos para sair, se não mais. Bom, nesse meio tempo, gente, o que aconteceu? Saiu a nossa transferência para a Austrália, né? Dentro da mesma empresa para a qual a gente trabalhava. Bom, já tinha um tempo mesmo que a gente estava pedindo por essa transferência, já tinha mais de 3 anos que a gente estava na Venezuela e eu tava doida para aprender inglês. Só que foi só chegar na Austrália, numa cidade no interior, no meio do deserto australiano, em pleno verão, cheio de barata, cobra, inseto por todo lado, que a gente olhou um pro outro e falou assim, quer saber? Vamos nos aplicar para o Canadá. E assim a gente fez, gente. A gente mal chegou na Austrália e já estávamos nos aplicando para cá. Naquela época a gente contratou uma agência daqui do Canadá para fazer o nosso processo de visto, juntamos a papelada toda, fizemos os exames e como o Rafa que tinha já um inglês ótimo, foi ele que fez a prova do IELTS. E depois disso foi 1 ano e meio para o visto sair, o que foi até rápido em comparação com a média naquela época. Daí, nesse meio tempo, eu saí do meu emprego, tive o NIC e foi lá para outubro de 2009 que a gente recebeu a notícia que nosso visto tinha sido aprovado e que a gente teria 6 meses para chegar aqui no Canadá. Com esse visto, a gente já viria como residentes permanentes. Bom, o nosso plano, gente, é que o Rafa pedisse demissão do emprego dele lá da Austrália e que a gente viesse aqui para o Canadá para começar do zero, procurar casa para morar, um emprego novo. Só que aconteceu uma coisa que foi muito inesperada. Quando ele deu aviso prévio e comunicou que a gente estava vindo aqui para o Canadá,
Eles contaram para ele que, por sorte, a empresa estava abrindo um escritório aqui em Vancouver e perguntaram se ele não gostaria de ser transferido. Gente, tá perguntando se macaco gosta de banana? Claro, né? Claro que ele aceitou. A gente já tava mesmo querendo vir para Vancouver, porque a gente tinha gostado muito daqui, do clima, das montanhas e tal. Então, assim, foi perfeito. Daí, a gente fez um mega garage sale lá na Austrália para vender todas as nossas coisas, os móveis que a gente não ia trazer para cá. Eu lembro que a gente colocou um anúncio pequenininho no jornal local, só que no dia seguinte, cedinho, já tava cheio de gente na nossa porta esperando para ver o que a gente tinha para vender. Né? Aí a gente viu como que é forte essa coisa de garage sale lá na Austrália. E daí, como o Rafa continuava trabalhando para a mesma empresa, eles pagaram pra gente poder trazer o resto das nossas coisas pra cá. Gente, foi muito surreal. Então foi assim, gente, o visto saiu em outubro de 2009 e quando foi março de 2010 a gente estava saindo de Kalgoorlie, que é onde a gente morava, para passar 1 mês e meio viajando pela costa leste da Austrália, que a gente ainda não conhecia. A gente teve muita oportunidade de viajar na costa oeste, que é onde a gente morava. Só que a outra costa a gente não conhecia absolutamente nada, né? E a gente pensou assim, não podemos sair da Austrália sem conhecer, porque a gente não sabe quando que a gente vai ter outra oportunidade de voltar. Daí a gente ficou 1 mês completo viajando dentro da Austrália. Alugamos um carro e rodamos todo o estado de Victoria, que é onde fica Melbourne. Depois a gente foi para Tasmânia, que é um lugar todo verde, e conhecemos o diabo da Tasmânia. E daí a gente meio que entendeu por que ele é chamado assim, sabe? Depois a gente foi para New South Wales, conhecemos o lugar mais frio que tem lá, que é a Blue Mountain. E aí depois a gente foi para Sydney e conhecemos várias praias bonitas por lá. Bom, nessa época o Nick tava com 1 ano e meio e eu acho que eu já contei para vocês que ele não era assim dos bebês mais tranquilos, né? Ele era bastante inquieto, tinha um sono agitado e chorava muito, gente, em restaurantes e até mesmo dentro do carro. Então a gente fez muitas paradas durante essa viagem e nunca dirigimos mais do que 4 horas num dia. Esse era o máximo, normalmente não passava de 2, 3 horas. Só que aí, gente, eu lembro que todo dia, 1 hora da tarde, a gente tentava parar em algum lugar para andar com ele de carrinho para ele tirar a soneca. E no final das contas, o sono dele melhorou demais durante essa viagem. No entanto, ainda tinha um lugar onde ele não dormia de jeito nenhum e chorava o tempo todo, que era dentro do avião. Daí a gente falou assim, olha, de jeito nenhum que a gente vai encarar um voo longo como esse de Sydney para Vancouver. Sem chance. Foi aí que quando a gente ainda estava planejando essa viagem na Austrália, a gente viu no mapa, né? Uma pequena ilha ali no meio do Oceano Pacífico, a qual a gente só tinha tido sonhos de ir lá um dia. O Havaí, né, gente? Foi então que a gente decidiu, vamos parar lá e quebrar essa viagem. E como já tinha um tempo que a gente vinha querendo fazer um cruzeiro, pensamos assim, por que não pegar um avião até o Havaí e de lá a gente pega um cruzeiro até Vancouver. E assim fizemos. Chegamos no Havaí, gente. Pena que eu não fazia vídeos nessa época, né? Porque olha, que experiência incrível, que lugar maravilhoso. Que água quentinha e cristalina, que montanhas lindas, que pôr do sol sem igual, que cor de água incrível e como que o Nicolas estava feliz naquele lugar. Gente, que lugar sensacional, viu? Até eu que não gosto de praia gostei. A gente passou 3 dias na ilha principal, onde fica Honolulu. Daí de lá a gente embarcou no cruzeiro e com o navio a gente conheceu as outras ilhas. Passamos 2 dias em Maui e 1 dia na Big Island, onde tem o vulcão Kilauea, que para o deleite de 2 geólogos estava em erupção. Claro que a gente não pensou 2 vezes e não perdemos a chance de fazer um sobrevoo para ver esse vulcão e ver a lava chegando no mar, gente. Olha que coisa linda!
Agora, gente, o mais intrigante é que nesse voo o Nick dormiu. O voo mais interessante de todos, ele dorme. E foi ali que a gente ficou sabendo também que um senhor que morava naquela casa ali, ó, se recusou de sair. Diz ele que ia morrer lá, gente. E infelizmente não sabemos o que aconteceu com ele. Enfim, gente, foi aí que o navio pegou o alto mar em direção a Vancouver. Foram 6 dias mais para chegar até aqui e o Nick não podia entrar nas piscinas do cruzeiro porque ele não era desfraldado. Nem com fralda especial ele podia entrar. Daí, a gente passou os dias fazendo o quê? Comendo, mas também queimando calorias, né? Já que o Nick estava obcecado em subir e descer a escada e era só o que ele queria fazer. Mas pelo menos todo mundo pôde dormir numa cama e não passamos perrengue com ele chorando, né? Pois agora, gente, é hora da gente sair, né? Eu vou levar vocês para passear no centro de Vancouver, para vocês verem aonde exatamente que a gente chegou com o navio depois dessa aventura toda. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Bom, esse aí é o Canada Place, o Porto de Vancouver. A gente chegou no dia 10 de maio de 2010 com 3 malas, uma criança e o visto na mão. Ai, 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 pronto. Bom, foi exatamente aqui nesse ponto que a gente chegou no Canadá. O que a gente não esperava é que no porto eles não tivessem a menor ideia do que fazer com a gente. Acontece, gente, que as pessoas, quando elas vêm para morar no Canadá, elas normalmente vêm de avião e param no aeroporto, que é onde as pessoas sabem como oficializar a papelada da chegada. Daí, como a gente chegou no porto com os documentos de imigração, a galera ficou olhando um pra cara do outro e falaram assim, a gente não tem a menor noção do que fazer. Ai, gente, olha que decepção, né? Definitivamente já não se fazem mais imigrantes como antigamente. Daí o que aconteceu? Eles tiveram que ligar para o aeroporto e o aeroporto mandou uma pessoa para poder receber a gente e oficializar a nossa entrada no país. Daí a gente sentou ali para poder esperar e de repente uma cena inesperada começa a se desenrolar na nossa frente. Um criminoso, gente, dos Estados Unidos estava tentando fugir e entrar no Canadá e foi pego. Ali, tudo na nossa frente. Os policiais, com toda a calma e educação do mundo, viraram pro cara e falaram assim, olha, agora a gente tá indo te algemar. Nisso, eles olham e veem que a gente estava ali com uma criança observando a cena toda acontecendo. E, gente, ficaram super desconcertados e começaram a pedir 1000 desculpas e levaram o cara pra prender ele em outro lugar. Eu e o Rafa olhamos um pro outro, né, e falamos assim, é aqui mesmo. Daí veio uma pessoa e falou que o oficial que estava vindo do aeroporto para regularizar nossa entrada iria demorar em uns 40 minutos e que se a gente quisesse, a gente podia sair para tomar um café. Só que a gente olhou e não tinha nenhum lugar pra gente fazer isso ali dentro. O que significava, gente, que a gente poderia sair. Ou seja, eles deixaram a gente entrar no país sem ter oficializado a nossa entrada. Foi muito surreal. E foi pra esse café aí que a gente foi. Primeiro café sem termos entrado no país ainda oficialmente. Então, eu também comi. Você também não? Você não tinha nascido ainda, Liliana. A sua comida foi minha comidinha. Você não tava na minha barriga ainda não, meu bem? Oh, tá certo. I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive.
que são 2 metros? É o comprimento de 17 garrafas de maple syrup alinhadas. Referências canadenses. You'll be the last one I think about. Esse aqui são os skates. Quantos são 2 metros? São 7 patins de rock alinhados. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away. Bom, gente, com o passaporte carimbado, eu lembro que a gente saiu de lá nos sentindo assim as pessoas mais felizes do mundo. O clima tava ótimo, a brisa fresca e a cidade pareceu mais linda que nunca. Então de lá a gente foi para um Airbnb temporário, onde a gente ficaria 1 mês até conseguir um lugar mais definitivo para alugar. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. Nossa, conseguimos vaga na frente, que coisa rara! Esse aqui, o nosso primeiro apartamento, e a gente morou lá em cima. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got. Quer mais? Isso. Obrigada, muito obrigada. Alegrou meu prato aqui. Tá querendo jogar suco na minha comida. Sabia que esse dia ia chegar. Nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. I saw you walking the line. Tá aí, ó. Olha aí, Nick. Esse é o segundo apartamento que você morou. Bom, naquele outro apartamento a gente morou 1 mês só. E daí a gente mudou para esse aqui, que fica a 1 quarteirão só de distância. E a gente trouxe as nossas coisas todas na rua mesmo. A gente aproveitou o carrinho do Nick na época, né? E a gente não tinha móveis mesmo, porque os móveis estavam sendo despachados da Austrália para cá e ainda não tinham chegado. Então a gente trouxe mala com roupa, com sapato, essas coisas, tudo assim, andando na rua mesmo, né? E aí foi esse aqui. Esse foi o segundo apartamento, mas foi o primeiro que foi oficial, assim, que a gente estava alugando mesmo. E foi onde a gente ficou aqui por 6 meses antes de ir para Squamish. And the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. Esse aqui é um bairro muito bacana, assim, cheio de restaurante, perto da orla e tal. Mas aqui passa muita ambulância, muito caminhão, muito carro de polícia, tudo, uma barulheira tremenda. E o Nick simplesmente não conseguia dormir, nem de dia nem de noite, gente. Olha, tivemos que mudar. Esse aqui foi o supermercado onde a gente comprava a maior parte das nossas coisas. Apesar de caro, era super mão na roda, porque ficava bem aqui do lado. Aquele ali era o café que a gente mais gostava, que a gente gosta até hoje. E agora a gente tá indo no parquinho que eu levava o Nick pra passear. E olha aqui, olha, aqui foi aquele primeiro prédio que a gente morou. E esse é o segundo, tá vendo? É bem pertinho. Ah, tá sem água, que pena. Ah, Lilinha, é aqui. Você lembra, Nick? Que ficava cheio de água aqui e você ficava aqui brincando? Que pena que tá sem água, né, Lilinha? Veio até de chinelinho aí, eu prontinha pra pular na água. Nossa, quando eu brincava com o Nick nesse parquinho, eu tinha mechas californianas no meu cabelo ainda. Lembro bem? O meu cabelo era pintado. Oh, como que era? Aqui embaixo era loiro. Eu quero o meu cabelo
igual da Paty. É? Rosa? Uhum. Legal. Olha o barulho constante de sirene. Essa era a nossa vida aqui. Só quero mostrar um pouco. Ó, tá aí o exemplo. And the truth may come as a surprise that we feel alive. You will be the last one to think about. The last one to think about. O primeiro Halloween que a gente passou foi aqui, com o Nini vestido de palhacinho. Eu lembro que esse chão tava coberto de folha seca, tava lindo. Agora tem umas sombrinhas, uns guarda-chuvas ali pendurados. Bom, a gente pediu uma comidinha, agora a gente tá indo num outro parque que fica assim de frente pro mar, aonde a gente costumava ir muito também, e a gente tá indo comer a comida lá. Esse aí é um community center, ele é pequenininho assim, mas ele tem umas atividades aí que eu levar pro Mickey pra fazer. Aqui tem que ter cuidado, porque desse lado aqui é para bicicleta. Então a gente tem que atravessar aqui, ó, e ir pro outro lado com cuidado. Agora. Gente, os números do Covid aqui estão bem baixinhos, então a gente já pode andar na rua sem máscara mesmo, só mantendo distância. E ó, tem aviso por toda parte, tá vendo? Esse aí é lembrando que 2 metros é o tamanho de uma pantera. Nini, você não vai lembrar, né? Porque você era um bebê ainda, mas ó, a gente saía pra passear aqui todo dia. Todo dia eu empurrava você no carrinho aqui. Depois de 6 meses morando em Vancouver, a gente achou a nossa casa em Squamish, a qual a gente vendeu depois de 10 anos, porque o saracutico da viagem nos atacou de novo. E o resto, vocês já sabem. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha, se inscreva no canal e considerem se tornar um membro. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!